A TV Mulheres Jornalistas começa agora com a série Saúde Bucal no Brasil, Conscientização e Inclusão Social. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a importância da saúde bucal desde a gravidez até a fase idosa. Confira. Denominada em seus primórdios como arte dentária, a odontologia nasceu ainda na pré-história. Porém, seus registros mais antigos datam de 3.500 anos antes de Cristo. Na Mesopotâmia, através de manuscritos, egípcios mencionaram alguns malefícios como dor de dente, feridas gengivais e outras manifestações orais. Mas só no século XVIII, o médico francês Pierre Fauchard, com a obra Tratado dos Dentes para os Cirurgiões Dentistas, proporcionou um salto para a ciência da odontologia. Desde então, Pierre foi considerado o pai da odontologia. Ele também foi quem intitulou o termo cirurgião-dentista para a profissão, criou o pivô e iniciou o desenvolvimento de dentaduras e a importância da relação entre as condições bucais e a saúde em geral. Que a falta de higiene bucal pode trazer algumas doenças. As mais conhecidas são a cárie e a inflamação gengival. Mas não é só isso, né? Essas doenças também têm relação com outras doenças sistêmicas, como diabetes, pressão alta. Então, quando a gente está com a saúde bucal em dia, a gente também controla essas outras doenças que podem vir a acontecer. Então, é por isso que hoje, em época de pandemia, se fala muito em odontologia hospitalar, que é ter um dentista dentro da UTI cuidando dos pacientes, porque muitas doenças podem entrar pela boca e acabar se espalhando no corpo. Falando no âmbito de consultório mesmo, uma cárie, quando ela não é diagnosticada ou tratada rapidamente, ela pode se estender, levando à necessidade de um canal, que é quando a gente mata a parte viva do dente de uma forma mais simples. E aí, às vezes, a gente tem uma perda de estrutura dentária muito grande, que a gente precisa acabar colocando uma prótese em cima desse dente. Às vezes, uma inflamação gengival, aquele sangramento que a gente tem quando passa fio dental ou escova o dente, se ele não for tratado, ele pode levar a uma perda de osso, que pode também ocasionar uma perda dentária. A inflamação gengival, principalmente, ela tem muita relação com a diabetes. Então, um quadro de inflamação gengival descontrolado pode acabar descontrolando uma diabetes já controlada. No Brasil pré-descobrimento, os índios tratavam as dores de dentes com plantas medicinais, mas se a dor persistisse, o dente era extraído com ferramentas precárias pouco desenvolvidas, à base de madeira e pedaços de cipó. Após o descobrimento, os portugueses trouxeram os costumes dentários da época para as terras brasileiras. No início, os procedimentos cirúrgicos eram feitos pelos chamados escravos barbeiros, que geralmente eram negros ou mulatos livres e libertos, que exerciam várias funções, dentre elas a extração de dentes. Mas em 25 de fevereiro de 1521, o regime do Físico-Mor de Portugal regulamentou o ofício desses profissionais. A partir de então, os dentistas trazidos para o Brasil eram analfabetos e normalmente o local de atendimento era onde se reuniam pessoas de condição social inferior e também nas ruas ou em domicílios. Foi até que, no dia 12 de dezembro de 1631, houve a reforma do regimento e passou a ser exigido que os tiradentes, que não possuíam licença para extrair dentes, poderiam ser presos e teriam que pagar multas de 2.000 réis. Essa licença especial era conferida pelo cirurgião-mor Mestre Gil após exames de habilitação. Depois do decreto 9.311, o primeiro curso de odontologia no Brasil surgiu em 25 de outubro de 1884, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e na Bahia. A data ficou marcada e passou a ser comemorado nacionalmente o Dia do Cirurgião Dentista. Hoje em dia, para você se tornar um cirurgião dentista, você tem que entrar numa faculdade ou numa universidade. Geralmente são de 4 a 5 anos. Depois que você se forma, você vira um clínico geral. Aí assim, você tem que entrar para o Conselho Regional de Odontologia do seu estado.
como por exemplo o meu é o CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Você paga uma taxa anual e assim você pode exercer a sua profissão, atuando como clínico geral. Se você quiser fazer alguma outra especialidade, não existe problema algum e você não paga outra taxa. Você depois só vai ser especialista dentro da sua carteira, do seu registro. Mesmo com a oficialização da profissão de odontologia, final do século XIX e início do século XX no Brasil, era normal meninas de 15 anos ganharem dos seus pais uma dentadura como presente. O pensamento da época é que os dentes artificiais não trariam problemas, não iriam doer e sempre elas estariam com um lindo sorriso. O que muitas pessoas não sabem é que para se ter uma saúde bucal é importante o cuidado desde a gestação. Na gravidez, podem aparecer alguns problemas dentais como a gengivite, devido às alterações hormonais que acontecem após o segundo mês de gestação, que tornam as gengivas mais sensíveis. Associado a hábitos de higiene bucal e uma alimentação saudável, o pré-natal odontológico mantém a saúde do organismo da mãe e do bebê. A primeira infância da criança começa já na amamentação, que é primordial até os 6 meses de idade, pois além da questão nutricional, o ato de sugar o leite é importante para o desenvolvimento da dentição do bebê para que eles se encaixem de forma adequada, além de estimular a musculatura da boca, face e ajudar no futuro na fala e na respiração. A partir dos 6 meses, a mãe já pode levar a criança a um profissional de odontologia para avaliar se os dentes estão crescendo de maneira regular. A saúde bucal ela começa desde a gestação, quando a mãe deve fazer o pré-natal odontológico para acompanhar a sua saúde bucal, para que ela não tenha nenhum problema durante a gestação. Porque, por exemplo, é um período que a mulher está muito mais susceptível a ter inflamação gengival, e isso pode ocasionar um parto prematuro. Então, é importante ter esse controle. Uma informação importante que a gente passa nesse período é o período de 1000 dias, que são os 9 meses da gestação, mais os 2 primeiros anos da criança, onde a gente pede para que evite o contato com doce, porque é um período de formação do paladar da criança, então isso vai evitar alguns problemas no futuro. E também, quando a criança nasce, a gente pede para ter sempre o acompanhamento, por causa de informações que a gente passa nas consultas, mas um fato também sempre importante de falar é sobre a higiene bucal de bebês e crianças. A higiene bucal de bebês recém-nascidos, ela não deve ser feita. Alguns estudos mostram mães que realizam a higiene bucal de bebês que têm alimentação exclusivamente de aleitamento materno, essas crianças acabam sendo mais susceptíveis a contrair sapinho ou alguma infecção fúngica. Então, a escovação só deve ser feita a partir do primeiro dentinho. Dos 2 aos 9 anos de idade é conhecida como a segunda infância. É nessa fase que a importância dos hábitos de higiene bucal se tornam mais fáceis de pertencer à rotina da criança. O enfoque familiar também é importante, uma vez que o aprendizado se dá por meio da observação do comportamento dos pais ou responsáveis. Na fase adolescente, que é dos 10 aos 19 anos, devido aos alimentos e bebidas ricos em açúcar, como os refrigerantes, a odontologia visa cuidar da saúde bucal desses adolescentes, enfatizando a prevenção e a promoção de saúde, direcionado em um programa educativo preventivo e curativo, se necessário, focando no aspecto estético e cosmético, tão valorizados nessa fase da vida. Dos 20 aos 59 anos, a saúde bucal na fase adulta precisa de atenção. É uma fase cheia de preocupações e compromissos, mas a regra é escovação completa com uso de fio dental e enxaguante, consulta com o dentista a cada 6 meses e cuidados com a alimentação. Chegando à fase idosa, que é acima dos 60 anos, as consultas no dentista devem ser mais frequentes, pois problemas em outras áreas do corpo podem afetar a saúde da boca e vice-versa. O mais comum em idosos é a xerostomia, ou boca seca, que é a baixa ou nenhuma produção de saliva.
Ela pode ser causada por diversos motivos, entre eles o uso de medicamentos. Os idosos com próteses dentárias devem ter uma superdisciplina na limpeza bucal, além de cuidados no manuseio. As pessoas pensam que saúde bucal tem a ver apenas com os dentes, mas elas muito se enganam. A odontologia vai muito mais além. O cirurgião dentista, ele além de tratar problemas de cáries, problemas periodontais, que são as gengivites, a gente também trabalha com a pessoa inteira. Como, por exemplo, quando a gente está tratando uma cárie, essa pessoa também está evitando um possível problema cardíaco, porque se há alguma infecção na boca, ela pode migrar e ir para o coração. Então, a gente evita que a pessoa tenha problemas em outros órgãos, tá bom? Problemas emocionais também. Uma pessoa que está com muita dor de cabeça, que está muito nervosa, com ansiedade, e reflete isso daí nos dentes. A gente vai ajudar, o dentista vai ajudar algumas placas de mordida e também a gente vai entender o que está acontecendo e até podendo indicá-lo para um outro profissional, para uma outra ajuda, tá bom? As mulheres gestantes, futuras mamães, elas também precisam sempre passar no cirurgião dentista para ver se não vai haver algum problema, para não vir para o bebê, que são os partos prematuros. A gente sempre tem que ajudar a limitar esse tipo de problema. Na próxima reportagem, vamos falar sobre higienização e como a saúde bucal interfere no nosso organismo.